Quem são as pessoas que você considera uma autoridade sobre determinada área? Como elas são? O meu nome é Marina Mels e eu acho que eu já medi a autoridade de alguém pelo currículo Lattes, depois pelos likes, e agora eu acho que tá mais na base do carisma mesmo. O meu nome é Larissa Guerra e eu confesso que eu sou meio a moda antiga, porque eu reconheço como autoridade alguém que demonstra conhecimento e tem referências confiáveis sobre determinado assunto. Certamente você já viu por aí algum curso ensinando a como mostrar que você é uma autoridade em alguma coisa ou apontando caminhos para que você se torne uma referência em algo. Enquanto esses conteúdos vendem por aí aos montes, a gente fica aqui brisando. Mas será que a gente precisa mesmo de tantas autoridades em tantos assuntos? Precisa mesmo? Será que a gente não chegou à exaustão da referência e isso tá nos impedindo de, sei lá, ser só quem a gente quer ser? Vem que é assim, ó, uma brisa enorme. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Vocês também têm a sensação de que para tudo existe uma referência na internet? Porque sim, referências em moda, em estética, em arte, em todas as suas versões, ok, existem aos montes. Mas quando a gente quer dizer tudo, é tudo mesmo. Tipo assim, as pessoas que fazem os gelos de fruta mais bonitos para botar nos drinks. Tipo, pessoas que dão aulas e vendem cursos sobre como furar paredes e fazer coisas em casa. Que se comunica de uma forma não violenta, com fluidez, e que manja tudo de fugir dos pronomes de gênero sem ficar uma coisa caricata. Ou então, eu já vi até especialista em assento de privada. Meu Deus! Aquela pessoa que sabe tudo sobre relacionamentos de todos os tipos, sobre empreendedorismo, sobre finanças, enfim, sobre absolutamente tudo. Parece que tem alguém que é uma autoridade. Se a melhor, assim, entre muitas aspas, forma de fazer absolutamente tudo já existe e já passou pelos nossos olhos em menos de 1 minuto e meio, então como só fazer essas coisas sem preocupação? Como é que a gente pode ser ruim em algo? E mais, se existe a referência, a autoridade em todas as áreas da vida e todo mundo é uma referência em alguma coisa, como é que a gente faz para ser feliz sendo quem a gente é e exercendo a nossa mediocridade em várias ou todas as coisas? E aí, amiga, você é uma referência em quê? Eu sou uma referência em... Deixa eu pensar. Mudança de casa. Eu sou Casa ótima, brasileira. tenho várias dicas em como fazer uma casa bem brasileira em qualquer lugar que você more. Não, eu acho que eu sou em mudança, eu me mudo bem. Assim, quando eu preciso me mudar, eu mando benzão. Assim, eu já sei os truques, já sei a ordem das coisas. Eu poderia dar um curso sobre mudanças. E você? Pois é, eu ia ficar nessa área também. Eu acho que nós duas podemos criar um perfil falando sobre como fazer mudanças. Como Vamos você criar organiza. Djalma Mudanças? Vamos! Pra nós duas trabalharmos, eu vou amar. Eu acho que podia ser, viu? Porque eu também sou boa em fazer mudanças, entendo muito sobre mudanças. Acho que eu também sou boa em mudança de carreira, assim. Acho que faz sentido. Consultora de mudança de carreira, ref. Nossa, coaching, vem aí, hein, meninas? Ref. Gosto. Cara, a gente entrou nessa brisa das autoridades e das referências. Eu acho que muito porque a gente tá de saco cheio, né? Assim, não sei como você se sente. Muito de saco cheio e também porque hoje o nosso grupo de fofoqueiras começou uma discussão de manhã sobre o curso em Sentada, né? E aí, explica pra quem não tá nesse grupo maravilhoso, não tem esse privilégio. Se você é mulher, tá aí na faixa dos seus 30 anos e tal, provavelmente você já passou por algum tipo de conteúdo te ensinando a fazer uma sentada. Mas não é você sentar numa cadeira, tá? Se é que você me entende. Tô falando de outro tipo de sentada. E aí, às vezes tem um curso de fazer não sei o quê, de, sei lá, chupar picolé, sabe? Pra você ser especialista em chupar picolés, muito bem.
Enfim, revista nova, né? Ela fez escola e ela revolucionou, assim, lá em 1990 ela já fazia isso. Mas fato é que fiquei com essa brisa e aí depois a gente foi aumentando a brisa, né? Por que todo mundo tem que ser uma referência hoje? Por que todo mundo tem que ser uma autoridade em alguma coisa? Assim. E eu concordo que tá ficando cansativo isso. Eu acho que o primeiro ponto sobre todas essas coisas é que não existe como caber tanta referência no mundo e tanta autoridade no mundo. Porque a gente parte do pressuposto de que uma autoridade é alguém que sabe muito sobre aquilo, que é referência sobre aquilo. E ok, a gente vive em bolhas, para cada bolha a referência em uma coisa vai ser uma pessoa, ok. Mas eu acho que está saturado no sentido de que todo mundo tem é especialista, é consultor e tal. E acho que o primeiro ponto que eu queria problematizar é o quanto isso vende. O quanto tem curso para você ser referência em absolutamente tudo, né? O quanto o curso para ser referência não te torna referência naquilo, né? Porque assim, para você fazer um curso para ser referência em alguma coisa, essa referência não é ser referência, é alguma coisa. Então eu sou jornalista e faço podcast. Então, para eu ser referência em podcast, eu tenho que saber muito sobre podcast. E aí eu posso ir lá e procurar um curso sobre como me tornar referência em podcast. Mas eu acho que as pessoas estão esquecendo desse pequeno detalhe, assim, que é antes de ser referência, você tem que saber realmente muito sobre aquilo. Você tem que ter uma profundidade não usual sobre aquele assunto, né? Porque é isso que eu falei, assim, furar a parede. Beleza, furar a parede é uma coisa bacana, importante, que é importante todo mundo saber fazer para cuidar da manutenção da casa. Mas existe especialista nisso? Precisa mesmo desse grau de especificidade, né? Especialista como eu falei, especialista em assento de privada. Que a pessoa testa e fica, sabe? Tipo assim, gente, parou? Eu acho que as pessoas esquecem que para você ser uma autoridade, você tem um caminho a percorrer, assim, sabe? E aí, todo mundo acha que pode dar pitaco sobre tudo, todo mundo acha que vira, sei lá, especialista em alguma coisa X, e que tem propriedade para falar, mas às vezes eu acho que a gente precisa se recolher a nossa insignificância, sabe? Ficar em silêncio, ir pro seu cantinho do pensamento e ficar de boa, assim, sabe? Calada vence. Diz ela que é o ano do Calada Vence, né? Você sabe. Estamos aí acompanhando. E às vezes assumir que você também não sabe. Eu acho muito bonito você conseguir assumir que você não sabe alguma coisa, assim. Você, sabe, dar aquele passo atrás e dizer, tá, eu não sei, me explica. Quero aprender, quero entender como é que é isso aqui, o que funciona, o que não funciona. Acho muito bonito. Essa, sei lá, essa elasticidade da cabeça da gente, assim, sabe? Tá, fica quietinho um pouco e escuta mais, aprende, absorve isso, testa, verifica e por aí vai. E aí, uma coisa que me incomoda também muito é como absolutamente tudo vira tema pra virar referência. Sabe? É o especialista de assento de privada, é o especialista, sei lá, de brita. É o especialista. Sabe? Me incomoda um pouco isso. Super, isso me incomoda. E nos temas mais gerais me pega muito um lance que é assim, se a gente segue as autoridades, os especialistas, se a gente acompanha o trabalho dessas pessoas de alguma maneira, e usa eles como referência em tudo, a gente não acaba virando sempre uma cópia mal feita de alguém? E não tô falando assim de, tipo assim, profissionalmente, beleza. Mas essas coisas, tipo, estética. E não só estética de vestir, de roupa, mas estética de casa, estética de mesa, estética de comida, estética de, sei lá, jeito de fazer foto. Sabe? Eu tenho a sensação de que assim, não, eu vou seguir uma modelo que
é especialista em poses e ela ensina como fazer as poses, mas de repente tá todo mundo fazendo a mesma pose, sabe? Ou de repente você segue uma pessoa que tem uma perspectiva muito interessante, uma estética muito interessante sobre mesa posta. Quando você viu, você tá achando tudo que você faz horrível e tudo vai se aproximando de alguma maneira meio tosca até dessa pessoa. E aí eu tenho a sensação de que a gente vai perdendo a autenticidade de criar o nosso próprio jeito de fazer as coisas. Sim. Então, arrumar a mesa. Eu gosto muito de mesa posta. Então, quando você começa a seguir as pessoas, você de repente olha para uma mesa e pensa assim, tá, mas eu nem gosto de madeira. Tá, mas eu comprei um guardanapo de uma cor que eu nem gosto muito. Daí você começa a pensar, por que eu comprei? Ah, porque eu vi que tava usando, porque, sabe? Então, eu tenho essa sensação, assim, de que poucas coisas na nossa vida hoje são autênticas, assim, sabe? E acho que referência sempre houve, a gente sempre usa esse exemplo, né? Mas as pessoas viam a casa dos famosos na Caras e tentavam fazer igual em casa. Mas eu acho que, além do volume, tinha uma diversidade menor e como se registrava menos, também tinha menos preocupação. Eu tendo a pensar, assim, assim, pelo amor de Deus, todo mundo precisa de referências, né? Todo mundo tem que ter suas referências e tal. O problema é o que você faz com essas referências. Se você pega essas referências, se apropria disso, pensa a respeito e, sei lá, bate no teu liquidificador interno mental e transforma isso em algo que tem a ver com você, que você se identifica, que faz sentido pra você, eu acho, assim, ó, cenário ideal, tá? O problema é que tem muito isso de que as pessoas, em geral, elas apenas querem uma referência pra seguir e não pensar muito. É pra copiar, também, né? E não pra seguir a referência. Pra copiar, total. E também tem o problema de quem são essas pessoas que a gente tá tornando referências. Sabe? Qual é a contribuição desta pessoa? Qual é o legado desta pessoa? Qual é a grande sacada que esta pessoa tem? O que ela entrega de verdade pro mundo que faz sentido você considerá-la uma referência? É uma brisa. Tá, mas aí, vamos lá. Não é mais o Lattes, né? Porque não tem o doutorado em pregar parafuso na parede. Depende, né, amiga? Depende do assunto, sim. E eu acho ótimo que a gente tenha respeito e admiração também por quem aprendeu com a vida. Sim, cientistas, respeitamos ciência, é aquilo, aprendemos, né? 5 anos de pandemia e tal, é importante. Mas assim, eu também acho que é muito bonito e também muito respeitoso você olhar para pessoas que têm referências da vida, que aprenderam, né? Só que assim, demorou um tempo para essa pessoa querer colocar isso para fora, assim, também, imagino eu. E aí eu acho meio delicado quando, sei lá, você mal refletiu sobre alguma coisa e você já tá querendo virar uma referência nisso, assim. Baseado em algoritmo, olha, sou eu que tô falando de rede social hoje, hein? Baseado na... É que não tem como defender, né? Tá ficando cada vez mais difícil, inclusive, defender. Exato, baseado nessa ideia de que você... Só porque você existe num ambiente de rede social, você é uma referência em algo, assim. Acho muito perigoso. E essas referências que a gente alça ao posto de referências, muitas vezes também querem nos vender alguma coisa, né? Então, já que você falou de redes sociais, vou falar do capitalismo. Tudo é comércio. E acho que tem o capitalismo dos dois lados, assim, que essa pessoa está querendo vender alguma coisa de fato, mas por outro lado, cada vez mais principalmente o profissional de serviço, não se vende como uma referência, ele também não é reconhecido e valorizado profissionalmente como tal. Então eu entendo que tem uma faca de dois gumes aí. Também não adianta a gente dizer assim, parem de dizer que vocês são referências de... Não, gente, vamos lá. Não, acho que não é esse o nosso ponto aqui. O nosso ponto aqui é só da saturação desse modelo de ficar comprovando valor o tempo todo, se dizendo especialista, se dizendo autoridade, se dizendo, né? Eu acho que talvez a gente deveria trocar um pouco disso por reputação, sabe? Porque a reputação de alguém
ela não é feita com base no que aquela pessoa fala, mas é com base em quem já usufruiu daquela informação, daquele serviço, daquilo, faz, sabe? Então, acho que talvez a nossa curadoria precisaria mudar um pouco de perspectiva, assim. Sair da pessoa que se diz especialista e voltar para aquela realidade de antigamente, quando a gente falava, eu quero ir a um médico. Você conhece um médico que tenha te atendido bem, que tenha resolvido a sua questão, que tenha não sei o quê? E aí você vai entrar na rede social do médico e ele não vai se dizer especialista, ou ele não vai ter rede social, ou ele vai ter uma rede social fechada para a família, ou ele vai ter uma rede social com 200 likes. Isso não é importante. Porque o importante é a reputação que ele construiu com as pessoas que ele atendeu, com as vivências que ele teve, com os casos que ele teve. Então, acho que isso é uma coisa que me pega um pouco, assim. Como essa nossa régua tá errada. Muito maleável. Sabe? Ela tá, a gente e tá aí, olhando às pro lado errado. vezes, quando vem um especialista dizer alguma coisa, talvez porque ele não tá fazendo uma dancinha e, sei lá, sabe? Aí ele é desacreditado, né? Ou quando ele não Exatamente, e aí as fake news estão aí. Exato, ou quando ele não fala aquilo que tá confirmando a paranoia que tá na nossa cabeça, o nosso viés cognitivo, assim, né? Exato, e tem uma outra coisa que eu acho que é engraçada, assim, é como o TikTok tá formando especialistas, né, gente? Menina! Sabe, assim, a sensação que eu tenho é que eu sou uma grande burra, imbecil, porque todo mundo sabe tudo. E acho que aí é um outro risco, assim, desse assunto de todo mundo ser especialistas, que é assim, eu não me considero especialista em absolutamente nada. Não, Então, peraí, daí nós vamos brigar. Não, calma lá. Não Aí... vamos brigar. Calma. Não, calma. Até me arrumei na cadeira. Respirei. Não, mas é assim, quando todo mundo se diz especialista, eu acho que a sensação que eu tenho é que essas pessoas são muito mais do que elas são de verdade. E logo, eu que tô aqui olhando pra minha realidade, olhando pro espelho, tenho mais dificuldade em me reconhecer como uma especialista em alguma coisa, porque parece que todo mundo tem mais tempo, todo mundo tem mais currículo, todo mundo tem mais, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, assim, o quanto é difícil a gente viver num mundo em que só você conhece a sua realidade e você parece que conhece a realidade de todo mundo, quando na verdade você não conhece. Então, eu acho que tem essa coisa dos super especialistas e do volume de especialistas e de enfim, pessoas que se dizem grandes autoridades, aumenta a nossa sensação de que a gente não é autoridade em nada. Uhum. Tá. Entende? Tá. Entendi. Não vai brigar comigo. Respira. Paz. Pois é, e daí eu fico pensando também, assim, nessa outra brisa de que até uns anos atrás a gente falava muito sobre síndrome do impostor, né? Mas parece que tá faltando a síndrome do impostor pra muita gente. Canceladíssima, gente. Olha, o cancelamento chegou. O que aconteceu que de repente a síndrome do impostor acabou, sabe? Sim. Né? Ou Sim. você tá se vendendo e lá no fundo tu tá se sentindo uma grande impostora, uma grande fraude, e aí é meio que aquela que o que colar colou, como dizia a Rihanna, ela finge tá tudo bem. Porque eu acho que não é falta de síndrome de impostora, amiga, de fenômeno da impostora, como a gente já falou aqui. Eu acho que é uma necessidade de mercado mesmo. Acho que é um posicionamento necessário para as pessoas faturarem. Uhum. Sabe? Eu acho que uma pessoa, sei lá, que faz sobrancelha, se ela não se alçar, ela mesma se alçar ao posto de especialista em alguma coisa, vai ser muito mais difícil para ela conseguir manter o seu negócio. Verdade. Sabe? Então, eu não acho que necessariamente a pessoa que se diz especialista é a que se sente especialista. Eu acho que ela se diz especialista por uma necessidade, mas daí a se sentir especialista há um outro passo. Acho que tem gente que tá, assim, completamente dessituada,
achando que tá ganhando um Oscar a cada ano? Acho. Mas também acho que há de se diferenciar essas duas coisas, assim, quem faz por uma necessidade e quem faz porque realmente que tá precisa delirante. cacarejar, assim. Tinha o meu chefe, né, que falava que a gente precisa cacarejar os ovos que bota, assim, que a galinha, ela cacareja Mas antes tem que de... botar primeiro, né? Mas tem que botar primeiro, exatamente. Aí, usando outra frase clássica, tá contando com o ovo da galinha, né? Exato. Exatamente. Me bateu muito, assim, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, eu dei uma rolada no feed, assim, e é isso, né, gente? Todo mundo é especialista, cara. É. Todo mundo é autoridade, todo mundo é. Eu olhei e comecei a pensar, gente, se eu tivesse que completar a frase, você é especialista em. E aí fiquei me sentindo uma super fraude, assim. E não é pra. Não tô aqui pedindo biscoito, tu sabe que não. Eu sei que eu faço muitas coisas bem e tá tudo certo. Mas me bate muito isso, assim, como é difícil quando você não tem um nicho muito nichado, assim, sabe, você não tem uma profissão ou uma coisa que você gosta de fazer, enfim, que é muito profundo, assim, você é um especialista em crochê, então você sabe muito sobre aquele assunto. Eu me sinto uma pessoa muito mais generalista, Eu que também, consegue super. fazer coisas de forma bacana, entregando bem, mas não necessariamente com essa alcunha, assim, com esse peso do grande especialista, sabe? E aí também fico nessa noia, assim, de como a pessoa que tem esse perfil mais generalista, ela tá desprestigiada, assim, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo em que há uma ideia de que, não, a gente precisa de pessoas que sejam interessadas em várias coisas, que tenham vontade de falar sobre várias coisas, de aprender sobre várias coisas, eu também acho que, ao mesmo tempo, o algoritmo, o que ele vende, o que ele quer entregar, é a pessoa que fala sobre uma coisa, assim, sabe? Esses Uhum. tempos atrás eu fiz algumas aulas ali sobre criação de conteúdo e tal, e eu lembro que foi uma coisa assim que me incomodou muito, de que a professora dizia, não, porque você tem que falar sobre uma coisa, que é para te identificarem como a referência e tal. E aí eu pensei, cara, honestamente, assim, as coisas que eu quero falar, elas não cabem numa caixinha só. E eu acho que é reduzir muito a nossa vida. Botar tudo só numa embalagem, assim, sabe? Num pacote, botar uma etiqueta e tipo, é só isso aqui. Mas é a lição número 1 dos cursos de torne-se Uhum, referência, uhum. autoridade. Mergulhe naquele tema de uma maneira muito intensa e intencional e fale só daquilo e eu É, entendo que às vezes quando a gente vai contratar um profissional, no campo profissional isso faça sentido. Mas eu acho que também tem uma diferença de como a gente aplica isso na nossa vida profissional e como a gente aplica isso na nossa vida de CPF, assim, na nossa vida pessoa física. Eu sinto que tá mais difícil pra mim fazer as coisas só por fazer. Porque, sei lá, eu vou montar um quebra-cabeça. Aí eu vou abrir um Instagram e vou jogar lá um quebra-cabeça, ou o celular vai ouvir a gente, né? Porque às vezes a gente não precisa nem procurar. aham. E vai ter alguém que é o campeão mundial do quebra-cabeça. A Malu usou esse exemplo, vou antecipar minha mesa de bar. A Malu usou esse exemplo, inclusive, na newsletter que ela lançou, a 2 centavos. De que ela começou a montar quebra-cabeça e ela foi lá e achou uma competição de quebra-cabeça. E de repente, Ai, eu quero ser gente, referência. Sabe? Mas não é um caminho consciente. A gente precisa trazer para consciência. Assim como não é um caminho consciente você montar uma mesa para receber as pessoas que você gosta do seu jeito e de repente pensar, meu, eu não tenho tal apetrecho, tal louça, tal coisa que todo mundo tem. Eu preciso disso para ser bom. E é. não precisa, né? E até profissionalmente falando, assim, eu acho que nós duas, a gente tem muito essa coisa de sermos pessoas muito versáteis, assim. E que tem prazer em fazer coisas diversas, sabe? Eu, pelo menos, me enxergo muito nisso, assim. Tipo, eu gosto de fazer
produção? Gosto. Eu gosto de coordenar? Gosto. Eu gosto de apresentar coisas? Gosto. E aí eu vou, tipo, passeando em várias coisinhas, mas eu não sou uma especialista também, né? É muito maluco isso, assim. E aí, tô aqui pensando também sobre e até um post que contribuiu para nossa brisa de hoje, que falava justamente sobre assim, será que a gente não tá com exemplos demais de autoridade, de influência, e o que mais precisa agora é de pessoas que amem, que se emocionem, que queiram quebrar padrões e viver uma vida tranquila, e viver uma vida mais de acordo com o que elas querem viver? Sabe, eu tendo a pensar por esse caminho, assim, de que às vezes a gente, sabe, como diz aquele meme, tipo, não sei nem o que dizer, só sentir, assim. Uhum. E acho que isso passa muito pelo que você falou da gente entender que a gente não sabe, da gente exercitar a nossa alteridade, né, como é gostoso quando você vai contar alguma coisa pra alguém e a pessoa tá interessada porque ela entendeu que ela não entende daquele negócio, sabe? A gente vive muito isso na nossa profissão em relação aos bastidores, por exemplo, das coisas, né? Como é feito um jornal, como é feito um... As pessoas têm curiosidade porque elas não sabem, porque elas não vivem. Mas a gente poderia exercitar isso também em relação a outras coisas, né? Você vai passar por um procedimento médico. Eu não sei como é. Então me conta. Me conta como é que vai ser esse processo. Conta comigo pra estar contigo e eu não vou tentar te ensinar como você deve fazer. Eu só vou estar contigo, sabe? Ou você vai, sei lá, eu queria sair um pouco do lance do caminho profissional, assim, sabe? Acho que exercitar essa leveza de entender que quando a pessoa tá te contando uma coisa, você não necessariamente precisa contar uma coisa também. Você pode só ouvir e perguntar, sabe? Aprender o jeito diferente de fazer as coisas. Entender que às vezes a maior contribuição que você pode fazer não é mandar um vídeo no TikTok, nem uma coisa no Instagram, nem um negócio, é só ficar em silêncio. Ou, sabe, dar uma indicação de livro, ou... Não, você não precisa nada, só... Sabe, vive, se emociona, entende, esteja junto, esteja perto, sem pensar no repertório que você tem, porque talvez ele simplesmente não se aplique, talvez ele seja diferente do que o repertório que aquela pessoa tem, ou talvez ele seja o contrário. Sabe? Então eu super concordei com esse post, assim, acho que é um momento da gente, sempre é o momento da gente pensar em quem são as nossas referências e por que a gente alçou essas pessoas a esse posto. E por que dá biscoito pra essas pessoas? Por que dá biscoito pra essas pessoas, né? Boa pergunta. Então é isso, menos referências e mais autenticidade. Mais sentimentos. Bom, chegamos na nossa mesa de bar, aquele momento que a gente compartilha as nossas dicas completamente aleatórias sobre tudo que a gente gosta, que a gente tá vendo, ouvindo, curtindo por aí. Seguinte, já posso contar as novidades, Marina? Você dá o ok? Eu dou ok, está autorizado. Então vamos lá. Seguinte, galera, estamos reformulando algumas coisas na nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você contribui com o nosso podcast, compramos microfones novos, você ajuda a gente a investir, porque assim, custa dinheiro fazer isso aqui, tá? Não é barato, inclusive, mas a gente ama e a gente se dedica sempre com muito carinho pra vocês. E aí, o que a gente pensou em fazer este ano, tá? A gente vai reformular nossa campanha no Apoia-se. Então, você que contribui com R$5, você tem direito ao grupão de fofocas no Instagram, a newsletter mensal com as dicas da mesa de bar, resumão dos episódios e o Clube do Livro do Donas, tá? Veio aí o nosso Clube do Livro, eu tô lutando por ele faz muito tempo. Exato, Marina lutou, Marina pediu, Marina ficou de joelhos implorando. Ano passado a minha meta não cumprida foi não participar de um Clube do livro, pois esse ano eu participarei do meu Ela criou o nosso.
É isso. E aí, a ideia é que daí com R$15 você tem tudo isso, mais o sorteio semestral de um mimo do Donas. Com R$30 você também ganha o mimo semestral do Donas, tá? Como é que vai funcionar o nosso Clube do Livro? Vai ser um encontro a cada 2 meses. 2 meses, que é pra dar tempo. É pra dar tempo de você ler o livro com calma, pra você saborear a experiência, assim. A gente vai escolher um livro. Nosso primeiro encontro tá marcado pro dia 11 de fevereiro. A sugestão que eu dei tá aprovada, a gente tá, batendo em tempo real, assim. E o primeiro livro vai ser O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. É um livro que a gente mencionou no ano passado, que a Carol Tchoukian indicou aqui também. É um livrinho pequeno e que eu tenho certeza que vai alugar vários triplex na cabeça das gatas que nos ouvem, tá? É isso, então vem aí. Todas as informações vão estar lá no @donasdapetoda. Todas as informações para você apoiar o Donas estão em apoia.se/donasdapetoda. A gente vai passar todas as informações certinho do horário, da duração desse encontro, de como vai ser a dinâmica. Mas a ideia é que seja um grande Donas junto com vocês pra gente discutir os principais pontos desse livro, que é uma delícia. Então começou Lembrando que é exclusivo para apoiadores e apoiadoras. Exato. Tá? Então exatamente. Tem que apoiar a gente para participar do nosso clubinho. Agora, vamos às dicas, Marina. Tem mais algum recado? Quero só lembrar que custa R$0 seguir a gente lá no @donasdapetoda, seguir no Spotify. A gente tem muito mais ouvinte que seguidor. Não pode, hein? Você que tá ouvindo, que ouve a gente sempre, aperta em seguir lá, esteja com a gente, porque esses números são sempre muito importantes. Comenta no episódio e esteja com a gente também dessas outras maneiras que custam R$0 e sempre apoiam a gente muito. Agora sim, vamos para as dicas. Posso começar? Vai! Então, tenho 2 dicas. Uma eu já adiantei, que é a newsletter 2 centavos de Maria Luísa Lang e Malu Lang. A gente fala dela 58 vezes por episódio aqui. Então, assim, Malu é uma maravilhosa, uma pessoa que trabalha com educação, que é a pessoa pra quem eu ligo e falo, eu precisava de tal coisa, me indica um troço, um livro, um jogo, um trem, alguma coisa pra eu conseguir absorver esse conteúdo. E ela sempre tem uma carta na manga. E aí ela lançou uma newsletter chamada 2 centavos, tá lá no Substack pra você assinar, em que ela vai periodicamente mandar dicas de coisas que ela anda vendo por aí. E as 2 primeiras edições são muito maravilhosas, de coisas muito legais. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Uma das edições dela é sobre um jogo que a gente jogou juntas, que eu fiquei completamente apaixonada, que vai ser a minha segunda dica do Mesa de Bar. Então, segue a Malu pra ler o que ela pensou sobre esse jogo. E a minha segunda dica vai ser Ito, que é um jogo muito legal. Muito legal, mas muito legal mesmo. Aí eu sei que você tá virando o olhinho e dizendo assim, mas eu não gosto de jogos de tabuleiro. Não tem problema, Ito não é de tabuleiro. É um jogo de cartas que tem uma dinâmica muito simples, que é, você vai receber uma carta que vai ter um número que só você vai ler. Então, assim, eu tenho um número que é 70 e a Larissa tem um número que é 2, mas só ela sabe que é o 2, só eu sei o que é o 70. E aí a gente vai tirar uma pergunta do baralho dito, que vai ser tipo assim, melhores sobremesas do mundo, ou mais populares sobremesas do mundo. A Larissa tem que dizer uma sobremesa que pra ela ocuparia o número 2, de 1 a 100. Eu tenho que dizer que ocuparia o 72 de 1 a 100, mas ela não sabe qual é o meu número e eu não sei qual é o dela. E a gente precisa colocar isso numa ordem que faça sentido. É muito legal. A gente jogou e a gente se divertiu muito, porque assim, chocolate é mais popular que sorvete? Tivemos essa discussão. Então eu jogo pra jogar em galera, pra jogar bebendo um drinquinho e sendo muito feliz. É muito, muito, muito legal. Então a minha segunda dica é o jogo Ito, um jogo de cartas. Eu já comprei o meu porque é muito, muito, muito legal. E as suas dicas, amiga? Eu vou recomendar um livro que se chama Amar é Assim, da Dolly Alderton. Li esse livro no final do ano passado, um livro bem rapidinho para ler. E ele é um livro sobre finais de relacionamentos, assim, a história de um casal que termina. E aí ele é contado pelo cara que tá ali na fossa, porque ele não entende porque que acabou o relacionamento, não sei o que, tá lá. E ele tem, assim, tá lá nos seus 30 e poucos anos, tá vendo os amigos casando com filhos e ele ficando sozinho. E ele não é bem sucedido financeiramente, ele tem várias questões ali que ele tem que lidar com ele mesmo. E
tem a contrapartida da ex também, assim, sabe? Achei um livro interessante. O único problema é que ele fala, a autora, ela gosta muito do termo cringe, sabe? Eu acho que de certo tava na moda já, na época, que é cringe já também. E aí, assim, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi o termo cringe no livro e me deu um pouquinho de fadiga. Mas é um livro divertido, gostosinho de ler, tá? Bom. Engraçadinho, também você se identifica em alguns momentos, eu achei fofo, assim. E a segunda dica que eu vou dar é o álbum Debi Tirar Umas Fotos, do Bad Bunny, que é um disco que pode ser resumido com aquela frase clássica do tipo assim, a gente sai da nossa terra natal, mas a nossa terra natal nunca sai da gente, tá? É um disco muito bonito, assim, graças a Deus eu nasci na América Latina, porque dá um negócio, assim, dá um quentinho no coração de ouvir, tá? Boa, excelente dicas, amiga. Nossa, arrasou. Isso. Então é isso, gente. Semana que vem tem mais. Sigam a gente. Vamos continuar esse papo. Contem pra gente quem são as autoridades que vocês pensaram quando a gente começou a falar sobre isso. Se vocês se sentem autoridades em alguma coisa, ou se vocês são como a gente, mais generalistas, nos comentários do Spotify, lá no @donasdapetoda. Até semana que vem. Beijo! O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.